Nessa aula vamos falar do conjunto hot-end. Eu vou colocar algumas imagens do lado também, mas eu estou aqui com um exemplo de conjunto hot-end. Nós vamos fazer das duas formas, ver as imagens e eu também vou indicar algumas situações aqui nesse conjunto. Então, conjunto, por quê? Porque nós vamos falar também da extrusora. Resumir, o que é o hot-end? O hot-end é toda essa estrutura e que no final dessa estrutura nós vamos ter o bico. Então, aqui é onde vai sair o filamento derretido, já derretido para a impressão. E vamos falar sobre a extrusora. A extrusora, nós vimos nas aulas anteriores que a impressora 3D ela possui eixos, eixo X, Y, Z. E esses eixos possuem motores de passo, que vai fazer a movimentação, seja no comprimento, na largura ou na altura. E nós temos também a extrusora. O que é a extrusora? Ela é composta por um motor de passo e algumas engrenagens, e esse motor e essas engrenagens é que vai fazer a movimentação do filamento para dentro do hot-end, seja avançar o filamento ou seja retroceder. Então, isso é chamado extrusora. E nós temos dois tipos. A Bowden, essa extrusora, ela é fora do conjunto hot-end, distante, diferente dessa daqui. Essa daqui, no caso desse conjunto, é chamado direct drive, ou seja, a extrusora está junto do hot-end. No outro sistema de extrusora, o sistema Bowden, onde a extrusora é afastada do hot-end, o que liga a extrusora até o filamento vai ser esse cano, que é chamado de PTFE. Então, aqui dentro vai passar o filamento da extrusora. A extrusora vai tracionar o filamento por esse cano de TPFE. Dependendo da impressora, esse cano pode ter até 30, 40, 50 centímetros de comprimento e levar até o hot-end. Então, são esses dois sistemas que nós temos, o direto, que é o Direct Drive, e o Bowden. Mas vamos focar aqui também no hot-end. O hot-end ele é composto pelo bico. Esse bico ele vai ter um diâmetro de 0,5, 0,3, 0,2, 0,6, 1 milímetro. Aqui é onde o filamento vai sair e tomar o diâmetro final para a impressão. Eu estou aqui com alguns bicos, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas eu tenho um bico aqui de 0,6, outro bico de 1 milímetro e outro bico de 0,5. Então, o filamento ele vai entrar aqui, no início aqui, e vai sair com o diâmetro do bico. O diâmetro aqui desse filamento é 1,75 e ele vai sair, esse diâmetro que está aqui é 0,2. Vai sair com 0,2. Geralmente, qual é o bico usado nas impressoras 3D? É o bico de 0,5. Quanto menor o bico, as peças vão ter um acabamento melhor, porque você só vai poder fazer paredes com altura de 0,2. Você vai utilizar menos filamento, porém a impressão vai ser mais lenta. No caso de um bico de 1 milímetro, a impressão vai ser mais rápida, porém o acabamento não vai ter uma alta qualidade, as paredes vão ser maiores e você vai utilizar mais filamento, porque o fluxo de saída do filamento vai ser maior. A altura da camada vai ser de 1 milímetro. O segundo componente que temos é o bloco aquecedor ou bloco padrão. Ele vai ser de alumínio e aqui é onde vai acontecer o aquecimento do filamento.
e é aqui que ele vai ter o ponto de extrusão, vai derreter e vai sair pelo bico. No bloco aquecedor nós temos o cartucho de aquecimento, então esse cartucho é o que esquenta, então ele vai esquentar o bloco e fazer derreter o filamento. E nós temos também o termistor. Esse termistor é que detecta a temperatura do bloco. E aqui dentro nós vamos ter a garganta ou a quebra de calor. Podemos utilizar esses dois nomes, que é onde o filamento vai passar aqui dentro. E temos um dissipador de calor e uma ventoinha. Então, garganta, dissipador de calor e ventoinha. Por quê? O filamento ele só tem que ter a temperatura para começar a derreter dentro no bloco aquecedor ou bloco padrão. Então, obviamente, aqui a temperatura vai se expandir um pouco, vai gerar calor aqui, esse filamento ele vai se dilatar, ou seja, ele vai ficar maior dentro aqui da garganta e por isso então temos o dissipador de calor e a ventoinha, para que isso não aconteça. Então nós temos que controlar a velocidade da ventoinha para cada tipo de filamento, para que quando chegue aqui no bloco aquecedor, o filamento chegue com a dimensão correta e não haja problemas de fluxo e de entupimento. Essa garganta, no caso a quebra de calor, ela é de metal e geralmente muitos modelos de hot end nós também vamos ter dentro aqui o tubo de PTFE, onde a garganta e dentro da garganta vamos ter esse tubo para também ajudar nessa questão. Isso é bom para filamentos de PLA. Há algumas impressoras que a garganta não tem esse tubo e geralmente são as impressoras que são fechadas e a extrusora não é o sistema Direct Drive, é o sistema onde a extrusora fica afastada e ela tem que tracionar o filamento para o hot end. Então são impressoras que são mais preparadas para ABS mesmo. Então dentro da garganta pode ser que não tenha esse tubo. Daí o que acontece? Uma dificuldade para se imprimir PLA. O filamento se expande lá dentro por causa do calor que fica em todo o conjunto, mesmo com a ventoinha, porque isso também ajuda, né, a controlar o calor, e acaba havendo um entupimento. Então você tem que fazer certos procedimentos antes do fabricante, como colocar uma esponja com algum lubrificante para que isso não aconteça. Então, para PLA, o ideal é que essa garganta, essa quebra de calor, tenha esse tubo PTFE antes. Mas em relação às extrusoras, por o curso ser básico, nós estamos falando de maneira mais resumida, há vantagens e desvantagens da extrusora ser direta, ou seja, Direct Drive, ou Bowden, ou o tipo externo. A vantagem, no caso do sistema direto, é você imprimir filamentos flexíveis e outros tipos de filamentos. Porque como não tem toda essa questão de trazer o filamento até o hot end, você tem mais facilidade. E o outro tipo de extrusora, a Bowden, nós conseguimos maior fluxo, maior velocidade e acabamento. E também, como eu falei, esse sistema de impressão utilizando filamentos onde exige maior temperatura. Mas há vantagens e desvantagens. Hoje o sistema mais usado é o Direct Drive e para PLA ele é muito bom. Eu espero que as imagens tenham te ajudado, mas em resumo geral, o conjunto hot end, que é isso que está aqui, eu estou com o modelo Direct Drive, onde a extrusora é junto com o hot end. O hot end é todo esse conjunto que contém o bico, onde vai sair o filamento, o bloco, ou o bloco padrão. Também vai ter o cartucho aquecedor, essa peça que vai aquecer o bloco,
o termistor, que vai detectar a temperatura do bloco. Aqui dentro temos uma peça que se chama garganta ou quebra de calor, que dentro dela também podemos ter o tubo PTFE. Temos um dissipador de calor, com o objetivo de esfriar o lado frio dessa garganta, dessa quebra de calor. A ventoinha, que também vamos programar conforme o tipo de filamento, para que esse filamento chegue na temperatura ambiente no bloco. E aqui, então, nós colocamos o filamento e ele vai sair com o diâmetro do bico que definimos. Esse é o conjunto hot-end de uma impressora 3D.